Olá, eu sou Thiago Magalhães e na aula de Probabilidade 2 nós iremos aprender sobre funções geradoras. Serão 3 tópicos na aula de hoje e a primeira vai ser muito mais revisão do que algo realmente muito novo, embora vai ter algo novo. Então, começando por funções geradoras de maneira geral. A função geradora de probabilidades, o FGP, Pxt, da variável aleatória discreta x é definida por Px avaliado no ponto t é a esperança de t elevado a x, que é o somatório no suporte da variável x, de t elevado a xi, e a função de probabilidade, isto é, a probabilidade de x ser igual a um xi, para t pertencente aos reais. Eu imagino que a turma talvez não tenha visto, porque alguns autores, alguns professores não costumam trabalhar com essa função geradora, porque ela está restrita a variáveis discretas. Mas é bom conhecer, e ela tem propriedades semelhantes, ou até algumas até mais interessantes, que a função geradora de momentos. Esta função geradora de momento, MGM, que eu vou chamar de XT, sempre o subscrito é para dizer de qual variável aleatória. Isso aqui é o ponto que está sendo avaliado a função. Então, a função geradora de momentos da variável aleatória x, que eu imagino que essa aqui certamente a turma viu, é definida por esperança de e elevado a tx, que vai ser o somatório da exponencial de txi e a função de probabilidade de xi, de x avaliado no ponto xi, no caso discreto, ou a integral nos reais da exponencial de t1x. Isso aqui tem um erro embaixo, é só um t simplesmente, f de x, função da densidade de probabilidade de x, dx, no caso contínuo, para t pertencente aos reais. A função geradora de probabilidade e a função geradora de momentos são ferramentas muito úteis. Contudo, elas nem sempre existem, ou nem sempre existirão, como no caso o mais simples, a função geradora de probabilidade, só existe para variáveis aleatórias discretas. A função geradora de momentos tem para discreta e tem para contínua, mas tem variáveis aleatórias que não possuem a função geradora de momentos. Então, dessa forma, é interessante obter uma função que sempre exista. Já tem aqui o nome escrito, que é a função característica, que é um tópico que nós vamos usar mais ela no final do curso, mas eu já estou apresentando aqui num bloco só de funções geradoras. Uma variável aleatória x é complexa se puder ser escrita como x é igual a um x elevado a a mais i que multiplica x elevado a b, em que i é o número imaginário raiz de menos 1 e x elevado a e x elevado a b são variáveis aleatórias reais. A função característica, esse φ de x avaliado no ponto t, da variável aleatória x, é definida por a esperança de itx, que também pode ser escrito como a esperança do cosseno de tx, mais i que multiplica a esperança do sino de tx, para t pertencente aos reais, e i igual a raiz de menos 1, que é o número imaginário. Seja x uma variável aleatória qualquer, e φ de x sua função característica. Então, φ de x avaliado no ponto 0 é igual a 1. O módulo de φ de x avaliado no ponto t está entre menos 1 e 1, ou é menor ou igual que 1 no caso. A função característica está entre menos 1 e 1. Então, o módulo é menor ou igual que 1. Para a e b constantes, a função característica de ax mais b avaliado no ponto p, ponto t, é a exponencial de itb, que multiplica a função característica de x avaliada no ponto at. Vocês estão notando que tem propriedades semelhantes à função geradora de momentos. Se as variáveis aleatórias x e y são independentes, a função característica de x mais y, avaliada no ponto t, é a função característica de x vezes a função característica de y. A função característica é uniformemente contínua. E a função característica também gera momentos. Essa é a vantagem em relação à função geradora de momentos. Ela sempre existe e ela também tem essa propriedade de gerar momentos. Seja x uma variável aleatória, a partir das funções geradoras vistas até aqui, nós podemos observar as seguintes relações.
A função geradora de momentos de x avaliada no ponto t nada mais é que a função geradora de probabilidades avaliada no ponto e elevado a t. Se x é uma variável aleatória discreta, não esqueçam isso. A função característica de x avaliada no ponto t é exatamente a função geradora de momento de x avaliada no ponto i, t. Essa aqui provavelmente também a turma não deve ter visto, mas já vou apresentar. Que eventualmente a gente pode usar, mas eu acho que provavelmente não. Mas em cursos de inferência, em cursos mais avançados de estatística, essa função é bem interessante, que é a função geradora de cumulantes, FGC. Essa função geradora da variável aleatória x é definida por a função geradora de cumulantes, nada mais é que o logaritmo da função geradora de momentos, para t pertencente aos reais. A função geradora de cumulantes também pode ser definida como o logaritmo. Quando a gente usa só log, normalmente é o log na base eu, o ln. O ln da função característica para obter os reais. A vantagem da função geradora de cumulantes é que se encontra já a variância, a curtose e a assimetria de maneira imediata. Então vamos ver o que é interessante para a probabilidade 2. Mesmo a função característica poderia ter sido definida em probabilidade 1, embora a gente use mais em probabilidade 2. Mas isso certamente a turma ainda não viu, e o que eu vou dizer aqui para essa função geradora multidimensional de momentos, as propriedades são semelhantes, são análogas para as outras funções geradoras. Então, a função geradora de momentos conjunta, ou função geradora multidimensional de momentos, m, avaliado por T1, T2, da variável bidimensional xy, é definida para todos os valores reais T1 e T2 por mt1, T2, a esperança da exponencial de T1x mais T2y, que vai ser o somatório duplo no suporte das variáveis x e y, da exponencial de T1 xi mais T2yj, função de probabilidade conjunta de xy, no caso discreto. Para o caso contínuo, é a integral dupla, de maneira geral no plano real, mas vai depender do suporte, da exponencial de T1x mais T2y, função densidade de probabilidade de xy, derivando em x, derivando em y. A função geradora de momentos conjunta é única e determina a distribuição conjunta de x e y. É a mesma propriedade que vocês viram no caso unidimensional. Se você identificou a função geradora, você identifica a distribuição. Só existe uma função geradora de momentos para normal, para gama, para beta, para binomial. Então ela é única. Se você surgiu um problema, você conseguiu encontrar a função geradora de momentos, ela foi igual a gerador de uma variável conhecida, é porque ela realmente é, e você já identifica quem é a variável aleatória. Então vamos a algumas propriedades. De 1, isto é, a partir da função geradora de momentos multidimensional, nós temos que a derivada de R mais S, isto é, derivando R mais S vezes mt1, T2, sendo que deriva R vezes T1 e S vezes T2, e em seguida aplicando T1 igual a 0, T2 igual a 0, isto é, a esperança de XR, YS. Por exemplo, se R e S são iguais a 1, se derivar duas vezes essa função geradora, uma vez em T1, uma vez em T2, depois aplicarmos T1 igual a 0, T2 igual a 0, isto resulta na esperança de XY. Outro exemplo, se R igual a 1 e S igual a 0, derivamos a função geradora em relação a T1. Depois aplicamos T1 igual a 0, T2 igual a 0, isto resultará em esperança de X. Se R igual a 0, agora invertendo, R igual a 0 e S igual a 1, isto é, derivando a função geradora de momentos uma vez, agora em relação a T2, depois aplicarmos T1 igual a 0, T2 igual a 0, isto resulta na esperança de Y. Outra propriedade interessante. De 1, nós podemos obter as funções geradoras de momentos marginais da seguinte forma. Mx de t, que é a definição, a esperança de tx, nada mais é que a função geradora de momentos conjuntas
avaliada no ponto T e avaliada no ponto 0. Se vocês quiserem, se a gente precisar da função, a gente tem a conjunta e nós precisamos da função geradora de momentos marginal de y. Isto é, my.t, que nada mais é que a esperança de t igual a y, você encontra a partir pegando a conjunta, aplica onde tem t1, aplica o valor 0, onde tem um t2, aplica o valor t. Esta é você consegue encontrar as marginais a partir da função geradora conjunta. Eu coloquei t e t aqui para facilitar, mas poderia ser o ponto t1, poderia ser o ponto t2, poderia ser um ponto u, um ponto v. Isso aqui é só por notação. Agora, se x e y são variáveis aleatórias independentes, então a função geradora de momentos nenhum, a função geradora de momentos multidimensional, pode ser escrita da seguinte forma, ou conjunta no caso. Se forem independentes, tá? A função geradora conjunta pode ser particionada na função geradora, nas funções geradoras marginais. mxt1 que multiplica myt2. E de maneira geral, a função geradora de momentos conjunta da variável multidimensional x1, x2, pontinho, pontinho, xn é definida por mt1, t2, pontinho, pontinho, tn, que é a esperança da exponencial de t1, x1, mais t2, x2, mais pontinho, 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 mais tn, xn. E todas aquelas propriedades continuam válidas. A gente quer a esperança de x1. Então, deriva essa função geradora apenas uma vez em relação a t1. Depois aplica o valor 0. Essa é a esperança de x1. Guardem bem este resultado, ou guardem bem a função geradora de momentos de maneira geral, porque daqui umas 2, 3 aulas nós vamos aprender funções de variáveis aleatórias. E uma forma de encontrar essa transformação, essa função, é a partir da função geradora de momentos. Vamos a um exemplo para fixar o conteúdo de hoje. Seja um x uma normal com média μ1 e variância σ1, σ1 ao quadrado, e y uma normal μ2, σ2, 2, variáveis aleatórias independentes. Os exercícios são: qual é a função geradora de momento de x e y, respectivamente? Não precisa provar. Qual é a função geradora de momentos conjunto da variável bidimensional x e y? E a partir dessa função geradora conjunta, encontrar a esperança de x, esperança de y, esperança de x e y. E, finalmente, calcular a covariância de x e y. Então, nós aprendemos lá em probabilidade 1 que a função geradora de momento de um normal x, que a gente chama de x, avaliada no ponto t1, é a exponencial de μ1 t1, mais σ1 ao quadrado, t1 ao quadrado sobre 2. E de uma variável aleatória y, agora falando de maneira geral, é a exponencial da média, que multiplica esse ponto aqui, que é o t2, mais a variância, que multiplica esse ponto ao quadrado dividido por 2. Como x e y são independentes, isso aqui é o exercício 2, a função geradora de momentos conjunta de x e y é dada pelo produto das respectivas funções geradoras de momentos marginais, isto é, para reforçar, estou colocando aqui o subscrito, m, x, y, separado por t1, t2, é a função geradora de mx, t1, my, t2, faz a multiplicação simples, propriedade da função exponencial, que nós vimos lá no ensino médio, soma os expoentes. Só organizando, μ1 t1 mais μ2 t2, fração, base 2, somou o que está em cima, somou os numeradores. Está aqui a função geradora de momentos conjunta do vetor x e y. O exercício 3 são calcular as esperanças. Claro, a gente já sabe que são normais, independentes. A gente podia aplicar o resultado. A média de uma normal, μ1 é μ1. Mas vamos fazer pela função geradora. Esperança de x, eu derivo uma vez em relação a t1, essa função geradora de momentos conjunta, depois eu vou aplicar no ponto t1 igual a 0, t2 igual a 0. Derivando em relação a t1, nós temos este resultado aqui. Propriedade lá de cálculo 1 em relação à função exponencial. Feito isso, vou substituir onde t1 igual a 0, onde tem t2 igual a 0. Não acontece nada aqui. T1 igual a 0, isso aqui fica 0.
T1 igual a 0, isso aqui fica 0. T2 igual a 0 fica igual a 0, então soma 0 com 0. Sigma 1, 2 vezes 0, 0. Sigma 2, 2 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Divide por 2, 0. Exponencial de 0 é 1, então μ1. Ufa, realmente bateu o resultado. Esperança de y, a mesma coisa, deriva uma vez, só que em relação a T2. Está aqui a expressão. Vale muito a pena a turma refazer essa conta. Para quem está achando complicado, para lembrar as propriedades de cálculo 1. Quem achou fácil, só para reforçar essa facilidade, essa trivialidade. Está aqui a expressão. Agora eu vou aplicar T1 igual a 0, T2 igual a 0. Mesma coisa, ninguém multiplica aqui, nenhum T multiplicando μ2. T2 é 0, isso aqui fica 0, μ2 mais 0, μ2. Resulta em 0, soma de 0, 0, exponencial de 0 é 1. Esperança de y igual a μ2. Ufa, está batendo. Agora, esperança de xy, vou derivar duas vezes, lembra que é um RS, R igual a 1, S igual a 1, 1 mais 1, 2. Derivo duas vezes, uma vez em relação a T1, uma vez em relação a T2, da função geradora bidimensional. Fiz essa continha, vai resultar nisso que multiplica esta expressão. Vou substituir onde tem 1 por 0, onde tem T2 por 0. Vai resultar μ1 e μ2, que era o esperado também. A gente aprendeu na aula passada. Se são duas variáveis independentes, esperança de xy, a esperança de x vezes a esperança de y. Ufa, deu certo também. O que nós vamos fazendo para aplicar esta propriedade da função geradora de momentos. Finalmente, a partir da definição, finalmente, né, questão 4, então vamos lá, a partir da definição de covariância, nós temos que a covariância de xy é a esperança de xy menos a esperança de x que multiplica a esperança de y. Essa esperança aqui é μ1, μ2, essa esperança aqui é μ1, essa esperança é μ2, multiplicou μ1, μ2, μ1, μ2 menos μ1, μ2 igual a 0. Ufa novamente, porque nós aprendemos que a covariância de duas variáveis aleatórias independentes é igual a 0. Finalmente, a bibliografia da aula de hoje. O que eu me baseei mais fortemente foi no RAW de 2019, mas a versão, o e-book da versão de 2010, que está em português, a turma tem acesso pela biblioteca da UFJF. O MEI eu usei algumas informações, do Marcos Magalhães usei a mais par de função característica. Dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail, que eu estou satisfeito, que a turma está realmente tirando dúvidas, fazendo perguntas, tanto pelo meu e-mail, palavra difícil falar meu correio eletrônico profissional, ou pelo Google Classroom, onde a turma está recebendo material e informações extras. A minha página serve como um backup e sem muito mais. Muito obrigado.